Hoje é 23 de maio de 2012, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, carmelita da província carmelitana de Santa Elias. Eu estou aqui com o Frei Gabriel. Tudo bem, Frei Gabriel? Tudo bem, Frei Gilvander? Tudo Frei bom? Gabriel, grande irmão. Frei Gabriel veio aqui em Belo Horizonte, está conosco aqui esses dias, refletindo conosco, com os formandos de filosofia e teologia, com os freis, junioristas e com os postulantes, sobre Frei Tito Brandsma. Frei Tito Brandsma foi carmelita, holandês, professor, chegou a ser reitor da Universidade Católica da Holanda e, por se posicionar contra o nazismo, no dia 26 de julho de 1942, ele foi assassinado, martirizado no campo de concentração de Dachau. Frei Gabriel, você nasceu na Holanda, mas já está naturalizado brasileiro, não é? Já estou naturalizado brasileiro e com muito prazer, muita alegria. Quantos anos o senhor já tem de Brasil? No Brasil já tenho 56 anos. 56 anos no Brasil. Inclusive já se aposentou no Brasil como professor? Já fui professor Da público rede pública, né? Na rede pública, no estado de São Paulo, durante 30 anos e lecionando filosofia, sociologia e matérias afins. E tem ajudado muito a província carmelitana, inclusive como formador, como pároco, como vigário, né? Pois é, foi a minha função que me foi incumbida de realmente trabalhar na formação de novos carmelitas para um futuro bonito do Carmelo na igreja, no Brasil. Gabriel, o senhor já há muito tempo que se dedica a conhecer mais de perto o Frei Tito Brandsma. Você não chegou a conhecer o Frei Tito pessoalmente não, né? Pessoalmente não o conheci, mas tive muito contato com pessoas que o conheceram e falaram da vida dele. Como também li muitos livros sobre ele, livros mais novos sobre ele, né, em língua holandesa. Isso me estimulou para realmente trabalhar em favor da espiritualidade que ele tanto defendeu, a espiritualidade do compromisso com o povo e com a igreja. Inclusive o senhor já traduziu muitos textos do Frei Tito Brandsma do holandês para o português, não é? Pois é, já traduzi vários textos que já são traduzidos, né? E a gente procura agora editar um livro sobre a vida de Tito Brandsma. O senhor está escrevendo um livro sobre o Frei Tito Brandsma? Exatamente. Frei Gabriel, então, o Frei Tito, quer dizer, foi um mártir, hoje é considerado beato, né? Beato é o primeiro mártir da igreja na forma de jornalista mártir. Foi vítima do nazismo no campo de concentração de Dachau. Ele, de fato, defendeu o cristianismo contra o que ele chamava de paganismo de Hitler, que, de fato, defendia uma posição contra o cristianismo. Então, Tito não cedeu, foi firme e convocou jornalistas para agir com ele contra esse sistema opressor nazista. O Frei Tito Brandsma, ele coordenava um jornal? Como é que era? Ele escrevia em mais que 20 jornais holandeses, holandeses, regionais, nacionais, no sentido do ponto de vista, porque ele tinha uma formação muito ampla, não estava só limitado à parte da espiritualidade, vamos dizer, a Igreja Católica, né? Mas tinha uma visão muito bonita, política, sociológica, da realidade onde ele trabalhava, mas sempre difundindo a mística cristã católica. Frei Gabriel, para quem não conhece, ou conhece pouco, o Frei Tito Brandsma, né? O que você considera que é importante passar assim, do legado espiritual, profético, de compromisso da vida dele para nós, povo brasileiro, e para quem vai ter acesso através da internet? Sim. A igreja hoje em dia tem que olhar como fazer frente a tudo aquilo que acontece de negativo, corrupção, imoralidade, injustiça, assim por diante. Então, Tito Brandsma nos ajuda na sua forma de entender a mística, de enfrentar esses grandes desafios. Então, o aprofundamento da mística dele realmente é uma forma da gente viver de forma atualizada, da frente a todas estas formas negativas de vida que existem. Frei Gabriel, se pudesse destacar assim, do ensinamento, né, ou das denúncias que o Frei Tito
fez, dos escritos dele, quais são as principais características, o que você destacaria? Eu queria colocar em primeiro lugar a forma como Hitler encarava o povo. Hitler se considerava como um super-homem, Übermensch, que a mística é coisa central da vida dele. Agora, a mística muito bem entendida, bem atualizada para a nossa realidade. Mística para ele é a plena evolução das potencialidades humanas desembocando em Deus. Com outras palavras, ele supervaloriza o humano. Com outras palavras, dá todo valor às qualidades humanas de uma forma extraordinária. Nada de oposição, negação, de aniquilamento da natureza ou da sua supressão, mas sim valorizando a graça, trabalhando para promover a natureza humana, que ela alcance seu fim supremo no próprio Deus. Quer dizer, Frei Tito Brandsma é um dos grandes místicos, mas não é místico numa perspectiva alienante não, né? Pois é, ele viveu numa época em que a mística era considerada como uma coisa exótica, subjetivista, assim por diante, sem pé no chão. Tito Brandsma foi contra toda aquela forma de mística, lutou muito e deu realmente um rosto humano à mística, valorizando a pessoa humana na sua evolução, como agora acabei de dizer. Frei Gabriel, Frei Tito Brandsma, ele foi martirizado com que idade? Ele tinha 61 anos quando ele passou pelo martírio. No campo de concentração, em Dachau, ele foi visto como todos os demais prisioneiros, pessoas marcadas com a morte pela fome, pela violência, pela tortura e assim por diante. E no final, então, uma enfermeira aplicou uma injeção nele, realmente matando-o, assassinando-o, matando-o com essa injeção letal. Frei Gabriel, Frei Tito Brandsma, ele sobreviveu muito tempo nesse campo de concentração? Ele foi num único campo de concentração, ele esteve em vários, como é que foi? Não, ele passou por várias prisões. Na Holanda em 2, depois no caminho para Dachau mais uma, Kleve, depois o último era Dachau, e o caminho para lá todos sabiam que não tinha retorno, era o caminho para a morte. Nesse último, no campo de concentração de Dachau, ele chegou a ficar ali muito tempo? Ele ficou um mês, mais ou menos, ficou nesse hospital, nesse campo de concentração. Frei Gabriel, e temos notícia de textos que ele escreveu durante esse período que ele estava preso em campo de concentração ou não? O que descobriram mais tarde, depois da morte dele, foram exatamente as coisas que ele escreveu durante o tempo que estava preso, e descobriu-se há pouco tempo, né, uma entrevista que ele teve, um interrogatório melhor, com o comandante Hardegen. Então ele coloca bem claro que chegou ao ponto extremo. Não é mais possível admitir esta forma de intermissão do nazismo dentro da imprensa católica. Ele, como jornalista, então, se uniu com o bispo da época, arcebispo, foi visitando os redatores dos jornais e os bispos, e tomou, então, uma posição contra, em nome da igreja, né, o neonazismo, o nazismo. Frei Gabriel, além de escrever, quer dizer, denunciando o nazismo como totalitarismo, né, com essa ditadura, o autoritarismo todo, essa questão à opressão, dizimação de muitos povos, Frei Tito Brandsma também, ele teve uma militância no sentido de envolver outros jornalistas e outros jornais para reforçar essa luta diante do totalitarismo nazista? A figura dele era muito importante como rei da Universidade Católica. Como reitor? Reitor, é. E então ele tinha influência sobre todo o público jovem que estava presente na universidade, várias matérias, vários estudos que havia na Universidade Católica. Então ele já, antes de ser preso, já via que essa bomba estourar na Holanda, e então ele já falava desse nazismo, né, como um paganismo completo, total. Frei Gabriel, e o Frei Tito Brandsma escreveu muito? Deixou
no legado espiritual e profético dele? Consta muitos livros, artigos? O que nós temos dele mais são conferências e mais livros que foram escritos sobre ele depois da morte dele. Ele se destacou principalmente, né, no campo de concentração nazista como um homem fraterno, fazendo bem a todos. Então, despertou a curiosidade de todos, conhecer a vida dele. Então, vários autores começaram a escrever na época dele e, ultimamente, vários carmelitas especializados escreveram sobre a espiritualidade, a mística dele, vivido e pregado. Frei Gabriel, na mesma época também, outra carmelita, né, Edith Stein, também, antes foi uma filósofa, né, secretária de Edmundo Husserl, depois também sofreu a morte e o martírio em campo de concentração, não foi? Pois é. Eu ia te perguntar qual a semelhança, as relações que você consegue perceber, a sintonia espiritual, de perspectiva carmelitana, entre Tito Brandsma e Edith Stein. Edith Stein era judia, então a perseguição em cima dela foi mais por causa de ser uma judia. E como filósofa, ela defendia a justiça, assim por diante, e tem muito em comum com Tito Brandsma a mística, a mesma coisa, no sentido de a presença de Deus na vida da pessoa humana, e nós temos esta tarefa, então, de descobrir, tomar consciência cada vez mais dessa presença de Deus na pessoa humana. Ok. Frei Gabriel, já existem alguns textos sobre ou do Frei Tito Brandsma já em português? Alguns textos existem, alguns livros existem também, como o livro do Frei Paulo Goulart, né? Quando dizer não é preciso, e eu também já editei um opúsculo no sentido de divulgar a mensagem dele. Mas muita coisa não existe, mas o projeto agora é lançar um livro sobre o mito de Hitler e a mística de Tito Brandsma. E o Tito Brandsma foi alçado à categoria de beato pelo Papa João Paulo II. João Paulo II beatificou Tito Brandsma, declarando-o mártir da Igreja. Isso foi em 1985? 1985. E 14 de novembro. Está no caminho de se tornar santo. Santo, isso mesmo. Quais as inspirações, o exemplo, as pistas que você sente que Frei Tito Brandsma apresenta para nós carmelitas brasileiros e para as pessoas que são apaixonadas pela espiritualidade carmelitana? Pois é, nós temos que olhar para o desafio que existe hoje na cultura mundial e também nossa brasileira. Qual vai ser nosso futuro? Há muitos desafios e não se consegue uma resposta. A resposta é exatamente pelo que Tito Brandsma já ensinava, né? É ter uma humanidade mística, social, solidária. Este é o caminho certo, verdadeiro, para a gente chegar a uma conclusão no sentido de uma mudança de um mundo mais fraterno, justo e solidário. Frei Gabriel Hamburger, muito obrigado por essa prosa boa aqui, apresentando um pouquinho do Frei Tito para nós, ok? Muito obrigado, Gilvander. Deus nos abençoe. Amém. Então essa entrevista gravada aqui nesse 23 de maio de 2012. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, teu nome